Olá, amados, olá, amadas. Estamos aqui novamente com o programa Tua Luz em Nós. Hoje, um programa assim, nós estamos com um programa especial com o pastor Rosinaldo, diretamente da cidade de Tietê, São Paulo. E para a entrada assim, do programa já, eu quero estar apresentando o pastor Rosinaldo. Olá, tudo bem, pastor? Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Amém. É um prazer nós termos o senhor aqui no programa conosco, né? E nós vamos agora para o intervalo comercial e já voltamos com uma palavra com o pastor Rosinaldo. Apoio Cultural Balaio de Pão. Pães, bolos, tortas, biscoitos, doces, salgados, fritos e assados, almoço, self-service, picanha na pedra, galinha caipira, sukiyaki e aos domingos, frango assado e churrasco especial. Avenida Felipe Vancher, 1106, Jardim Iguaçu, fone 3028-6080. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É justamente por isso que eu estou aqui, para te convidar, você, telespectador, para estar participando conosco dos nossos cultos aqui na igreja, no Avivamento Pentecostal. Os nossos cultos aqui são todos os domingos às 19h30, é o culto da família. Segunda-feira às 20 horas é o culto do Avivamento. Quarta-feira às 15 horas é o culto da tarde. Sexta-feira, às 20 horas, é o nosso culto de libertação. E no sábado, às 20 horas, é o nosso culto jovem. Eu estou convidando você para vir participar conosco em um desses cultos aqui na nossa igreja. Igreja do Avivamento Pentecostal. O nosso endereço é Avenida República Argentina, 2756, no Jardim Esmeralda, bem próximo do campo do ABC. Você é o nosso convidado. Apoio Cultural Nacional Materiais de Construção. Cal, cimento, areia, pedras, madeira, tijolos e telhas em geral. Nacional Materiais de Construção na Rua Monsenhor Guilherme, 95, Jardim São Paulo, fone 3525-2721. Olá, estamos de volta com o programa. Voltamos agora com o pastor Rosinaldo, da cidade de Tietê, e o pastor Rosinaldo estará trazendo uma palavra para a edificação da vida de vocês. Eu quero desde já convidá-los a fazer uma reflexão em uma palavra escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, no capítulo de número 19, o versículo de número 26, que diz: Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Meus amados, os dias, há quase 2000 anos atrás, os dias dessa palavra, eu imagino a repercussão que fez, não só na vida do moço que Jesus se reportava a ele, como das pessoas que estavam naquela ocasião e presenciaram essa situação. Esse texto fala sobre um jovem rico, um mancebo de qualidade. A Bíblia diz que, ainda sendo ele jovem, ele era dono de posse, tinha boas finanças, dono de propriedades. E ele deparou-se com Jesus e se preocupou, como todo homem, o que será do homem após essa vida. E ele procura Jesus e disse: meu bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração do moço, disse a ele: em primeiro lugar, não me chame de bom. Quanto a mestre, o povo diz,
e eu sou. Mas não me chame de bom, porque bom só há um, que é o meu Pai. E ele então diz ao moço, a pergunta era: que farei para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração dos homens, século 21, parece que isso soa com a maior clareza a preocupação material. Os homens correm de uma forma desenfreada atrás do dinheiro, do ouro, da matéria corruptível. E a Bíblia diz que Jesus agora diz àquele moço: moço, para herdar o reino dos céus não é muito difícil, só precisa de obedecer algumas determinações do meu Pai. E o moço disse: quais? Ele disse: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho do seu próximo. Apresento a ele os rudimentos da lei. Aquele moço, quando viu esta palavra, não encontrou dificuldade alguma. Ele volta e diz a Jesus: mestre, tudo isso eu tenho feito desde a infância. E Jesus prossegue dizer àquele moço, falou assim: então só te falta uma coisa. E o moço disse: o que é? Ele disse: já que você quer entrar no reino dos céus e hoje publicamente você confessa que os céus está acima de todo o tesouro da vida secular, então venda tudo que tem, reparta com os pobres e após isso siga-me. O moço, quando ouviu essa palavra, ele não teve facilidade talvez de absorção. Ele entendeu simplesmente que o mestre estava interessado nos seus bens materiais. Hoje, quando nós nos aproximamos de alguém, a primeira defesa que essa pessoa cria para si é os seus tesouros materiais. E alguns, até por essa razão, têm se distanciado do Evangelho, não têm dado ouvido para o Evangelho. Esse moço perdeu a grande oportunidade de aprender com o mestre. Ele estava diante do Filho de Deus, minha irmã, e ele perdeu a oportunidade de descobrir o que o mestre queria passar com essa lição. E quando ele ouviu Jesus dizer isso, ele diz: dessa maneira, ninguém poderá ser salvo. A Bíblia diz que ele se entristeceu, mas Jesus o amou. O moço foi embora. Os discípulos cogitaram entre si: dessa forma, de fato é difícil entrar no reino dos céus, porque eu passo a vida inteira construindo, trabalhando, me esforçando, para agora buscar o reino dos céus e ouvir Jesus dizer que eu preciso de abrir mão de todos os meus bens materiais. Então os homens que vivem em função disso trabalham tentando buscar um conforto para a sua família, um conforto para a sua própria vida. E ele viu tudo desmoronando, ele foi embora. Mas os discípulos permaneceram, e em especial Pedro sabia que em outro lugar não havia vida eterna senão em Cristo Jesus. Pedro novamente, lá na frente, Pedro indaga ao mestre e queria um esclarecimento melhor sobre isso. E o mestre, em outros textos bíblicos, ele vai dar explicação. E ele diz: na verdade, eu não queria os bens materiais do moço. Quando eu disse a ele que para os homens é impossível, o que eu estava tentando dizer a ele? Eu estava tentando dizer a ele que o homem cresce, nasce em famílias, muitas vezes com menos recursos materiais, buscam, correm atrás, conseguem dinheiro, mesmo vindo do sofrimento. Ele tem muita dificuldade de repartir o que ele possuiu, mesmo com aqueles que sofrem a necessidade que um dia ele já sofreu. Então ele simplesmente se fecha em si. E na verdade o que Jesus queria não era bem que ele vendesse o que tinha e repartisse com os pobres. Era que ele entendesse que o que era impossível para os homens era fácil para Deus. Os homens não conseguem abrir mão de seus bens materiais nem para proporcionar muitas vezes ajuda e salvação ao seu próximo. E ele diz: eu todavia só queria que esse moço reconhecesse que o que eles não podiam fazer, eu estou fazendo. Por isso eu disse a ele no princípio que bom é o meu Pai, porque eu não era um desempregado, eu não sou um desocupado, eu não vim atrás dos seus bens materiais. Eu queria que ele entendesse que eu sou o Salvador do mundo. O meu Pai é o Senhor, Criador dos céus e da terra, inclusive Criador da vida dele. Agora esse moço simplesmente ele me rejeita, se entristece e vai embora. E eu quis dizer que para eles é impossível abrir mão do que tem, só que eu abri a mão de um céu de gozo, de glória. Será que ele pode entender de onde eu vim para ser desprezado, rejeitado, maltratado por homens igual a ele, que não tem a mínima perspicácia de reconhecer que é o Salvador do mundo que lhe está falando?
E muitos têm perdido, minha irmã, a oportunidade de descobrir os segredos de Deus. Paulo escreveu uma carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim: por apego. Apego aos bens materiais, apego às coisas mundanas. Lamentavelmente, sim. E Paulo assegura que nós podemos descobrir, ele pode nos revelar muitos segredos no Evangelho. E tem pessoas que na verdade estão tão fechadas por causa da sua condição material que não tem o que muitos outros em situações menos favoráveis receberam. É o pão da vida e a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na verdade, as pessoas ficam com aquele ego para elas mesmas, né? Olhando para o seu umbigo mesmo e não olhando a sua volta, né? O que elas podem estar fazendo também, até pela necessidade do outro. Porque às vezes a gente junta riquezas nesse mundo, sendo que o que a gente precisa para viver são coisas assim, é tão pequeno, é tão pouco, que às vezes a gente não tem nem aonde guardar tantas roupas, tantos sapatos, né? Fica com aqueles guarda-roupas, com closet, não é nem guarda-roupas, são closets que se usam hoje em dia, não tem nem onde pôr tanta roupa. Muitas vezes as pessoas é aquelas mesquinharia de estar olhando para o próximo mesmo, né? Então, Deus está querendo dizer o que ali? Para o homem é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas em nossas vidas é possível. Inclusive a gente deixar esse apego aos bens materiais, né? Tem pessoas que eu já vi assim que você tem uma família, você tem a sua esposa, 2 ou 3 filhos, mas você possui na garagem às vezes 3 veículos, 3 carros. Então, são coisas assim, para quê? Se você precisa, é tão pouco que você precisa para viver nesse mundo, né? E olhando para os outros, olhando para a necessidade alheia. Claro que Jesus, como o pastor estava dizendo, ele não está querendo dizer para você dar tudo. Não, Jesus não está querendo dizer isso. Jesus está querendo ensinar ali sobre o apego mesmo. De fato, sobre o amor, que o amor é capaz de ver o seu próximo. Sobre também para não estar juntando tantos bens terrenos, e sim a gente está se preocupando mais para estar juntando para a nossa eternidade, para o nosso eu, para o nosso espiritual, né? Até mesmo, irmã, porque parece até ser irônico, mas essa é uma verdade. Os homens dos últimos dias se preocupam em ajuntar tanto dinheiro, que depois de ele ter tanto trabalhado, corrido, se desgastado, surge a medicina e diz: você não pode comer isso, você não pode beber isso, você não pode dirigir de noite, você tem que dormir cedo. Você está com um tesouro, com uma fadiga e sem direito de desfrutar dos privilégios que você julga ter adquirido. É verdade. Agora o Senhor nos oferece a vida eterna. E isso é importante, é participar. Quer dizer, o problema de Deus não é com a quantidade do que você tem, é com o tempo de vida que você tem e com o que você podia fazer e não fez. E como você leva a vida, né? Porque se você leva uma vida bem regada, bem balanceada em todos os setores da sua vida, e também principalmente no espiritual, porque o espiritual conta muito hoje, para você que está em casa, telespectador, o espiritual nosso, se o nosso espiritual está bem, o nosso corpo vai bem, a nossa mente vai bem. Então, que isso sirva para você, né, que está assistindo aí do outro lado da telinha. Então, precisamos ter um espiritual bom, né, um espiritual melhor, para que tudo seja bem em nossa vida, principalmente no seu eu. Não é verdade, pastor? Com certeza, essa é uma ótima recomendação e esse é o caminho, andai nele. E nós vamos agora para o intervalo comercial e já voltamos com o programa Tua Luz em Nós. Apoio Cultural Cozinha Brasil, o melhor buffet da cidade, refeições por quilo. Venha saborear uma variedade de pratos quentes e frios, acompanhados de carnes assadas e grelhadas. Cozinha Brasil, Rua Jorge Samvas 570, esquina com a Avenida JK, fone 3025-1700. Apoio Cultural Decorsol, cortinas, colchas, almofadas, persianas, tapetes, papel de parede, portas sanfonadas. Decorsol, cortinas e acessórios. Na Avenida João Paulo II, 1175, Jardim Panorama,
fone 3525-2349. Apoio Cultural Polivete, consultório e laboratório veterinário. Pet shop, banho, tosa, rações, medicamentos e acessórios para cães. Avenida Felipe Vancher, 1344, Vila Yolanda. Fone 3025-5677. Celular 9977-6277. E voltamos com o programa Tua Luz em Nós. E já queremos aqui fazer umas perguntinhas para o pastor Rosinaldo. Diga para o programa Tua Luz em Nós, pastor Rosinaldo. Quando que começou esse seu chamado para a caminhada com Jesus? Sabe, irmã Shirley, existem coisas que é bonito de dizer e algumas pessoas até têm prazer em testemunhar do seu passado a fim de que edifique as pessoas. Se existe uma coisa que eu tenho dificuldade é contar o meu passado. Eu acho que hoje o evangelho, estão banalizando o evangelho de uma tal maneira que até alguns testemunhos de Deus hoje estão fazendo virar dinheiro. E nós temos uma extrema preocupação com isso, especialmente eu. Eu quero dizer para a irmã que aos 18 anos de idade, eu saí da cidade de Sorocaba, onde morei, fui criado lá na cidade de Sorocaba e fui embora uma noite. Naquela noite, meu pai disse assim, dessa vez ele morre, porque eu estava saindo por causa de um problema da vida deste mundo chamado submundo do crime, e eu estava me refugiando no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, aonde hoje toda a mídia conhece como o quartel-general de uma das maiores facções de lá. E eu fui lá, eu estava desesperado, um tanto angustiado, talvez a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que Deus te prolongue os teus dias na terra. E eu sabia que os meus dias seriam curtos, porque uma das coisas, quando nós nos envolvemos muito com o mundo, é perder o gozo do âmbito familiar. E eu estava desesperado, então foi aonde fui para o Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão. E foi lá que tudo começou. Eu estava na casa de um primo, que também tinha envolvimento na época, dessa família, até hoje falecido. E eu um dia, desesperado, uma das minhas tias, a Marcelina, ela me convidou para eu ir a um culto com ela, na Assembleia de Deus, lá mesmo no Morro do Alvorada. Com 18 anos ainda? Com 18 anos de idade. Eu fui a essa congregação. E quando lá cheguei, foi aquela simples surpresa de quando nós chegamos à igreja. Vamos com uma grande necessidade. Mas quando chegamos em um movimento onde tem um grupo de pessoas que não conhecemos, não temos nenhuma intimidade, existe aquele constrangimento. E depois o peso espiritual. E eu não tinha força naquele dia nem para levantar a mão, já desejava, sabia que a minha vida precisava de passar por uma mudança, não sabia como e nem a hora de fazer. Mas lá uma pessoa lembra... Mas esse desejo já vinha dentro do seu coração? Já vinha. Eu acredito que de todo homem famoso, todo homem é até considerado como homens, como bicho, porque chega uma hora, o ser humano, infelizmente, é considerado como um bicho irracional. Verdade. Eu estava nessa posição e sei que todo homem, por pior que seja, ele almeja a salvação. Ninguém está na vida que está por prazer. E quem disser isso é obrigado a confrontar comigo, porque estive lá e nunca tive prazer. Sempre clamei por salvação. Mas existe uma forma ilusória de estar bem no mundo. É aquele negócio. Não vá para a igreja, que igreja não é lugar de homem. Não chore porque homem não chora. Então essas filosofias perversas do homem ímpio acabam nos influenciando. Aí você não podia chorar, o estado era depressivo. Você não podia aceitar Jesus, o risco da morte, o medo da morte, pois todo mundo que mata também tem medo de morrer. Então essa grande preocupação, esse desespero, fez com que eu acabasse quebrando todos os paradigmas e me curvasse diante de Deus naquela congregação. E foi onde tudo aconteceu. Meu pai ficou maravilhado. Ele disse, como é Jesus? Justamente onde eu achei que ele ia para a morte, ele alcançou vida e vida com abundância. Então vivi os dias assim com medo
eu vou deitar, vou dormir, mas não sei se vou amanhecer, né? Vivo, né? Se saía nas ruas ou ia na casa de alguém, sempre com aquele medo, né? Porque já estava no mundo do crime. Sim, eu nunca me daria o luxo de entrar em uma lanchonete. Eu tinha a sensação de que a lanchonete seria um lugar de alvo muito fácil. Eu não pararia na lanchonete. E existem coisas que até hoje parece que fica gravado em nós. Por isso que é bom aqueles que nunca se envolveu, que nunca se envolva. Porque existem manchas, sequelas na nossa vida que sofremos depois. Não, é aquela história, que Deus, Ele muda a nossa história, mas Ele não muda o nosso histórico, né? Então, até mesmo para os telespectadores que estão do outro lado da telinha, né? Isso serve, o testemunho do pastor Rosinaldo, o quê? Para a gente prestar atenção. Como nós estamos fazendo a nossa história? Porque o nosso histórico, Deus não muda. Não tem como omitir. Então vamos procurar o que fazemos na nossa história, que nem o pastor Rosinaldo está dizendo, né, pastor? Né? Isso, amanhã depois, na volta de Jesus, nós vamos estar falando, o nosso pecado sim é perdoado, mas fica no nosso histórico. E isso é verdadeiro, porque quem teve alguma experiência frustrante, ele pode procurar psicanálise, pode procurar até mesmo Jesus, ele encontra paz, consegue relevar muitas situações, mas ele está sempre sofrendo aquela lembrança. Você passa em algum lugar, você não a deseja, mas você lembra do dia que você foi um lixo. Existem coisas que você sofre. Por quê? Porque agora, consciente, você fala: o que eu estava fazendo da minha vida? Então você percebe ao ponto que o nosso adversário é capaz de levar o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isso mexe assim, mexe com o nosso pessoal, mexe com o nosso íntimo, né? E com o nosso espiritual. Né? Porque daí mexe por um lado que traz a lembrança e você vem cair em si e você lembra, nossa, que Deus maravilhoso, que Deus bom que nós temos, porque Ele me resgatou, Ele me trouxe de um mundo de trevas, né? Que a gente fala que é para um mundo de luz. Luz por quê? Porque é uma luz que está ali nos guiando, que Jesus Cristo está conosco, está do nosso lado. Então a gente passa a viver, como diz a Bíblia, que é o bom, agradável e perfeito de Deus em nossas vidas, que é o que aconteceu na sua vida, né, pastor Rosinaldo? Sim, de fato, foi tão maravilhoso. Eu me lembro como hoje, quando eu voltei alguns anos depois do Rio de Janeiro. Antigamente, há alguns anos atrás, há uns 25 anos atrás, especialmente em Sorocaba, havia muito bailes em lares. Então os lares, as pessoas que não eram evangélicas, faziam baile e reunia aquele monte de gente. E bem naquela época eu estava voltando do Rio de Janeiro. E eu que sempre fui tratado como uma ovelhinha negra. Eu, na esquina, quando cheguei, um rapaz me viu. E ele viu correndo, desesperado, falou: seu Rosivaldo, o Ró está voltando. Aí meu pai se emocionou e quando eu cheguei, era uma festa em casa. Foi interessante até a reação do meu pai, que sempre tivemos problema. Ele desligou o som e disse para todo mundo: acabou a festa, porque o meu filho crente chegou. Aí eu disse para ele: pai, eu tive tempo de ir lá conhecer Jesus de verdade. O senhor continua a festa, porque se o senhor age dessa forma, com a intenção de ajudar um crente, o senhor convida todas essas pessoas a rejeitar o que eu tenho de bom para elas. Então, mesmo que seja de uma forma ilusória, deixe eles rindo e cantando, e eu vou dormir da mesma maneira. Aí ele ligou e o povo falou assim: que maravilha, agora chegou um crente diferente. É que nós estávamos agora com o objetivo de ganhar também almas, e vemos que em algumas situações tratarmos as pessoas de formas radicais e machistas é uma das coisas que tem dificultado a entrada de alguém no reino dos céus. É verdade. Então eu aprendi que nós temos de forçar as pessoas para que ele entre no santuário. Se o Espírito é Deus, Ele é capaz de convencê-lo. Então eu preciso de fazer um esforço de levá-los até lá. E tem gente que não se esforça. Ele acaba ridicularizando tudo, ele rejeita tudo, ele toma o Evangelho como a sua base de santidade e o resto parece que torna-se lixo. Então eu entendi de onde eu vim. Eu seria muito perverso se eu não tivesse esse sentimento de fazer de tudo, de qualquer maneira, para levar alguém no santuário, para ele ouvir como eu ouvi a voz de Deus na boca de um simples homem como nós. Que o pastor Rosinaldo, ele teve uma pessoa que lhe levou com amor, que lhe tratou com amor, porque Deus é o próprio amor. Então nós temos que olhar para o nosso próximo, não interessa como ele está, porque na Bíblia diz
que vinde a mim como estás, da maneira que estás. Porque não cabe a nós, seres humanos, fazer o trabalho. E sim, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus, né? Na época certa, no dia certo, é Ele que vai tocar, Ele que vai mudar as vestes da pessoa. Não é isso, irmão? Com certeza. E o mundo, a única coisa que o mundo sem Deus tem nos a oferecer é a sensação de medo, de perseguição. Os homens, uma certa vez, eu estava já conhecedor do Evangelho, já na igreja, eu estava pregando no Complexo do Alemão. E um rapaz que veio de São Paulo comigo para conhecer o Rio de Janeiro, quando acabou o culto, ele falou assim: por favor, não faça mais isso, nós vamos morrer aqui. Aí eu ri, eu falei assim: qual é o problema de morrer aqui ou morrer em São Paulo? Ele falou: não, você tem coragem de aqui no Complexo do Alemão você dizer que os homens do Comando Vermelho usam arma porque tem medo? Não faça isso. Eu falei assim: você acha que se eles não tivessem medo? Nós não temos medo, irmão. Você está armado? Ele disse: eu não. Eu falei: nem eu. Onde nós estamos? Nós não temos medo. Agora estão tudo com medo. Eles estão armados, irmão. Isso caracteriza medo. Eu estou dizendo que está todo mundo com medo. É uma questão de aceitar essa verdade. Não vim aqui para afrontar. Eu vim para trazer essa salvação, porque eu também, mesmo armado, já senti muito medo. E é bem desse jeito mesmo, né, que a gente vê. Pastor, como o pastor assim se sente, né, atuando como itinerante no evangelismo, né, e acompanhando o pastor André, já que está nessa frente, né? Isso. Qual é a sensação, assim, né, aquilo que lhe gera, assim, dentro do seu coração, né? O prazer é imensurável, tá? Eu vim a essa cidade, não a conhecia. O pastor André Haas conhece alguns irmãos, tem várias influências na cidade, e inclusive o irmão Flávio, um grande companheiro que conhecemos também, nos tornamos amigos na cidade. Ele vinha à cidade para passar alguns dias. Eu tinha chegado, fazia 10 dias que eu estava no Vale da Ribeira, uma região muito pobre da nossa região lá do estado de São Paulo, onde o senhor presidente Osmar José da Silva desbravou um trabalho de uma grande envergadura, um auxílio muito grande, porque é assim, minha irmã, investir onde não existe retorno é uma coisa só para Deus. Os homens naturais investem só onde ele tem retorno, e o retorno da igreja são vidas. E quando cheguei de viagem, 2 dias depois, o pastor André disse que viria aqui para pregar nesse lugar. E eu tive o privilégio de vir, porque, irmã, eu não conheço um privilégio maior na vida do homem do que esse, do que ter a liberdade, o direito, o privilégio de poder anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem nunca fez isso, talvez não saiba do que eu estou me referindo, mas os que fazem isso é muito prazeroso. Sabe o que é você sem negociação de valores, você poder proporcionar à pessoa triste, angustiada, um conforto, um consolo? Isso é não existe dinheiro que recompense isso. Então eu fico maravilhado. Eu acho muito lindo pregar numa igreja com 1000 pessoas, mas pregar para uma pessoa necessitada eu tenho o mesmo prazer. O meu prazer está no Evangelho e não no grupo que me assiste. Então vir com o pastor André Haas e poder pregar em algumas igrejas aqui, para mim foi e sempre será um grande privilégio. Outra coisa, a gente se sente assim, né, privilegiado, porque você está semeando num reino, né? Um reino que você vai ver que vai crescer, vai expandir, né? Você faz parte daquilo. E não tem coisa melhor do que participar da história de alguém, e quando esse alguém caminha para um sucesso. Eu acho que isso faz parte do ser humano, especialmente nós, aqui eu falo do Brasil porque sou brasileiro e vivi a minha vida inteira no Brasil. Eu acho que nós brasileiros temos essa coisa boa. A pessoa pode até não valer nada, mas quando nós vemos o seu tal sofrimento, todos nós, a nossa nação tem essa virtude. Nós somos solidários, nós temos o prazer de resgatar. E no Evangelho, irmã, isso parece ser mais gostoso ainda, você ajudar as pessoas a se definirem na vida. Tem hora que as pessoas perdem a referência. Eles gostariam de ser melhor, mas não existe mais referência. Então, poder ser um propagador desse Evangelho, para mim é uma coisa extremamente maravilhosa. Ver as pessoas, e nós temos visto, eu tenho visto, irmã, alguns testemunhos, eu fico maravilhado. Eu tive o privilégio de entrar em uma casa. Naqueles dias eu tinha muito estudo, eu era um semi-analfabeto com a 3ª série do primário, e eu fui convidado para evangelizar 2 senhoras na cidade de Osasco. Só que não me falaram que uma era professora da faculdade e a outra era reitora.
Quando eu cheguei lá, irmã, foi até engraçado. Eles me deram uma xícara e me deram um café para eu beber antes de começar a conversa. Quando eu bebi o primeiro gole, eu ia voltar a xícara no pires. Quando eu pego, minha irmã, que estava voltando a xícara, que aquela mulher diz assim: seu Rosinaldo, se o senhor estiver falando a verdade ou próximo da verdade, nós saberemos, até mesmo por causa do verbo, porque eu não conheço nada de bibliologia. Então o senhor vai nos falar, e nós avaliamos a sua palavra pelo verbo. Falei, agora estou enrolado. Mas que verbo que eu conheço? Falei, eu não conheço verbo nenhum, a não ser, bom, mesmo a hora o Espírito Santo me consolou, viu? Você veio para falar sobre o verbo de Deus. Aí eu fui soltar a xícara quando ela falou: eu sou professora da faculdade e a minha mãe é a reitora. Aí fez assim, ó, tremeu, eu falei assim, tremi. Aí foi um tanto, o meu emotivo se acelerou. No meio daquela conversa, aquelas duas mulheres não se envergonharam, dobraram o joelho chorando e disse: eu quero esse Jesus. Elas duas hoje dão aula de escolas bíblicas na cidade de Cotia. E se um dia ouvirem essa entrevista, elas saberão o prazer que eu tive de poder participar da aproximação delas com Jesus, que tanto a amou por todo o tempo. Que elas ingressaram, começaram a caminhada para Jesus, né? E que o pastor Rosinaldo, que estava começando também a caminhada, né? Puxa vida, sim. Foi útil na vida delas, né? E eu tenho certeza que se elas assistirem, onde elas estiverem, né? Se elas vier assistir, né? Esse testemunho que o pastor está dando, eu tenho certeza que elas vão ficar assim, cheias de gratidão e amor mesmo. E até mesmo eu falo isso porque o verbo de Deus, ele se manifesta aos homens de uma tal maneira que com os homens da vida secular, precisa de ter muita formação para atingir o objetivo mínimo que você quer. Agora, em Deus, irmão, você pode ser doutor, pode ser leigo. Se encher desta água do Espírito, pode também ser útil para alguém. Até mesmo que a gente pode ser graduado, ter todo tipo de estudos, conhecimento, mas a sabedoria divina é a que prevalece em nossas vidas. Sim, né? Com certeza. Então eu sempre tenho isso comigo, que isso sirva assim também como uma palavra rema para a sua vida, telespectador que está aí do outro lado da telinha. E nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Apoio Cultural. Conheça o Hotel Arco-Íris, diária com café da manhã, ambiente agradável e quartos confortáveis preparados para bem recebê-lo. Hotel Arco-Íris, onde você brilha. Rua Passos da Pátria 235, Jardim Itamaraty, próximo à rodoviária. Fone 3573-3878. Apoio Cultural Realce Cabeleireiros, profissionais qualificados, manicure e pedicure, unha de gel e porcelana, cabeleireiros preparados para cuidar de seus cabelos com cortes, escovas, penteados, colorometria, plástica capilar e selagem com construção de fios, maquiagem social e definitiva. Realce Cabeleireiro, Avenida República Argentina, 3850, fone 3525-8882. Apoio Cultural Gráfica Locatelli. Fazemos cartões de visita, folhetos, canetas, calendários, camisetas personalizadas e brindes em geral. Tudo com qualidade e ao menor preço. Rua Márcia de Windsor, 53, fone 3027-0546, no Jardim Dom Pedro I. E voltamos com o programa Tua Luz em Nós. Já quero aqui estar também perguntando ao pastor Rosinaldo, para ele estar deixando para nós aqui, telespectadores do programa Tua Luz em Nós, algo assim, um fato que marcou na vida dele, né? Seria no submundo do crime, né? Ali, o que marcou, que trouxe assim aquele grande milagre de Deus, de Jesus para sua vida. Bom, eu acho, no crime todos sabem que a única lembrança que nós temos é de sofrimento. Agora, quando Deus me tirou das garras de Satanás e me trouxe para a igreja, eu me preocupei em constituir uma família como todo homem comum quer construir uma família. E eu
conheci uma mulher por nome de Diva, que sou casado há 22 anos com ela. Conheci essa mulher por nome de Diva, crente da Assembleia de Deus, já do Ministério da Assembleia de Deus, e tinha uma preocupação. Eu sofria de um trauma, eu tinha um complexo comigo, eu tinha uma coisa que destruía os sonhos da minha esposa. Geralmente os homens casam para ter uma esposa, as mulheres casam para ser mãe. Parece que isso é uma regra. Uma mulher, se não tiver um filho, está desmoralizada. Um homem, se casar e não tiver uma esposa, está em risco o seu caráter. Isso não denigra a imagem de ninguém, mas não é bom que o homem fique só. Então eu queria dar à minha filha, dar à minha esposa filhos. Só que eu tinha um trauma, minha irmã Shirley. Eu, aos 14 anos de idade, fiquei cego da vista esquerda. Com 14 anos de idade, eu já cuidava de uma plantação de maconha muito grande. Eu cuidava de cavalos, mas na verdade era só para cuidar da plantação. Era só fachada. Eu passava o dia inteiro no meio do mato cuidando de 7 cavalos. Eu descobri depois que o cavalo era eu, cuidando de plantação de maconha. E eu estava um dia descendo em uma ladeira e só tenho uma lembrança de um pó no meu olho. E eu fiquei cego de uma vista. E como a minha córnea ela cicatrizou, e minha mãe acabou não me levando ao médico, a vida era muito trabalhosa, minha mãe acabou não acreditando que eu estava tendo a perca da visão. E eu fiquei cego. Então eu tive um desvio na vista. E quando alguém queria me insultar, ofendia-me com os olhos. Olha lá, o olho torto, que trauma, que tristeza. Então eu pensei comigo, também não vou ser pai. Imagine se as minhas filhas nascerem e chamar elas de Vezinha. Imagine que trauma. Eu falei assim, não quero. Depois de um ano angustiado, eu decidi buscar ao Senhor. E busquei ao Senhor, irmã Shirley, de todo o meu coração. Um dia o Senhor falou comigo, não é porque aconteceu com a família do teu pai necessariamente acontecer com a tua. Eu sou o Senhor. Eu tranquilizei meu coração. Hoje eu sou pai de 2 meninas, uma de 19 anos e uma de 14 anos. Uma tem olho azul e outra olho verde. Todo mundo que olha para ela diz, nossa, que olho lindo, quem puxou? Eu falei, Jeová, o Todo-Poderoso. Que maravilha, amém? Lindo, né? Amém. E nós já vamos terminando por aqui com o programa Tua Luz em Nós. E queremos estar agradecendo aqui a todos que nos recepcionaram muito bem aqui do Hotel Samambaia. Queremos deixar em especial aqui um abraço, né, para as proprietárias que são a Daniela e a Juliana, né. Queremos já agradecer a presença também do pastor Rosinaldo, que esteve aqui conosco nesse programa, nesse bate-papo maravilhoso aqui, né, para Jesus, porque o trabalho nosso que nós fazemos e o foco é para Jesus Cristo, né? E eu espero assim que tudo que você ouviu aqui, a palavra inclusive, tenha sido assim muito edificante para a sua vida. E eu queria ressaltar assim que não importa a circunstância, o problema que você está passando, né? Leve aos pés da cruz, leve aos pés de Jesus, deposite tudo que o seu problema que você tem nos pés da cruz, com Deus, com Jesus Cristo. Porque para o homem é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, se você estiver ali agarrada com Jesus, com o dono do ouro e da prata, de tudo que há na terra e de tudo que há no céu, eu tenho certeza que você vai ser um vencedor, que você vai ser uma vencedora, minha amiga. E eu já quero me despedir aqui, né? Deixando novamente dito a vocês, telespectadores, que hoje não estamos com a minha outra companheira de caminhada, que é a missionária Maria, mas no próximo programa ela estará aqui junto conosco. Amém? E até o próximo programa.